mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 7. A mesma traz como título aí: a Bíblia transforma as pessoas. Haja visto que nós estamos diante de um título bastante sugestivo. Por quê? Porque o mesmo vai falar sobre transformações de vida. Pois é, título ou tema, se vocês preferirem, enfim, na verdade, trata-se de um título muito importante, isso é fato. Mas antes da gente começar aqui propriamente a traçar pautas e aplicações sobre o mesmo, meus agradecimentos aos nossos companheiros que nos acompanham aqui no nosso canal. Muito obrigado, a companhia de vocês me fortalece. Mas o que fortalece o canal é aquele like. Se vocês puderem deixar, eu já agradeço. Por favor, pegue esse dedo abençoado, deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva, nos acompanhe. Acione o sininho, pois todas as semanas nós estamos aqui com lições novas para o enriquecimento espiritual dos nossos amigos, dos nossos professores, dos nossos alunos, vocês que nos acompanham, tá bom? Então, um prazer muito grande, este que vos fala, pastor José Francisco, ou J. Silva. Como disse, me sinto extremamente honrado por essa oportunidade que me concede o Senhor de me dirigir a vocês, trazendo sempre uma lição nova, ou uma palavra, enfim, que Deus colocar no nosso coração, para o coração de vocês. Nós estamos aqui com a incumbência de o fazermos, nos aproveitando dos canais e das oportunidades que temos, tá bom? Então, o canal Pastor J. Silva é este canal aqui, se sente honrado com a sua companhia. E o nosso canal lá também, o canal EBD Delve, onde esta lição vai ser veiculada, e é lá que eu peço que vocês deem uma passada, se inscrevam, tá bom? Acione o sininho também, pois lá nós temos a oportunidade de dividir a casa com um dos diretores, inclusive da nossa EBD Delve, o pastor Ricardo, tá bom? Dá uma passadinha lá, assista as nossas lições lá, com a mesma alcunha, edificar vidas através da palavra. Bom, dito isto, volto-me à lição de fato, ok? Como já disse, o título da mesma é A Bíblia Transforma as Pessoas. Pois bem, eu fiquei aqui um pouco mexido, confesso, com a lição de número 6, tá? Porque eu não fiz nenhuma pauta, eu não gravei, eu não coloquei aqui no canal do pastor J. Silva essa lição. Mas antes da gente começar propriamente, tá? Que aliás foi uma lição também muito boa, a Bíblia como um guia para a vida, e o texto base da mesma, Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, olha só, e luz para o meu caminho. Observe que a expressão aqui ela está no singular, luz para o meu caminho. Mas existem algumas traduções que colocam luz para os meus caminhos, ok? Independente de como esteja, o fato é, os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Tá? O meu caminho não é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus ele é mais alto. Tá? Os nossos caminhos são limitados. E se não acontecer uma transformação em nossas vidas e não sermos literalmente guiados pela palavra, tá? O que nos resta é um caminho de condenação. Então, isso aqui é muito importante a gente observar. Outra coisa que me chamou a atenção dentro da lição é a pauta onde o autor coloca com muita evidência sobre a questão da sabedoria. Veja bem, tá? No tópico onde ele aborda a palavra sabedoria dentro dos subtópicos apresentados, no primeiro, por exemplo, ele faz alusões ao termo grego, tá? Para falar de sabedoria como habilidade e experiência. Tá? Isso aqui é bom a gente observar, trazer à tona de novo, porque a palavra sabedoria, dentro do conceito apresentado por ele, traz a mesma ideia de habilidade ou experiência, ou pode significar habilidade ou experiência. Mas entenda uma coisa, habilidade eu posso ser habilidoso em várias outras áreas da vida, posso ser habilidoso em qualquer coisa, tá? Claro que ser sábio também é uma habilidade. Posso ter experiência sobre a vida em algumas áreas, algumas coisas. Claro que
O acúmulo de tempo, de experiências vividas me torna maduro. Essa maturidade me torna sábio de certa forma. Mas entenda uma coisa, quando eu olho para dentro da Bíblia e vejo um personagem em evidência, Salomão, assumindo o trono, recebendo do seu pai, Davi, orientações para fazer um governo eficaz, o mesmo não se limita apenas em ouvir e guardar os conselhos do pai, ele precisa de algo a mais. Então ele vai buscar da parte de Deus, e quando faz isso, a sua primeira atitude em oferecer a Deus um sacrifício, haja visto que a lei pautava 500 novilhos para serem sacrificados, ele chega e oferece 1000. Aqui nós temos um primeiro lapso, né, se é que posso dizer, daquilo que pode ser considerado sabedoria. Por quê? Salomão estaria infringindo o conceito da lei oferecendo 1000? Não, claro que não. Até porque se você dividir 1000 em duas partes, você tem 500 para cá, 500 para lá. Então, automaticamente, ele está totalmente dentro da lei. Ele não está saindo da lei, mas, pelo contrário, está valorizando e colocando em evidência que Deus merece muito mais do que simplesmente 500 ovelhas. Por que não oferecer 1000 se eu posso oferecê-las? Por que não dar mais para Deus se eu posso oferecer mais de mim, dar mais de mim para Deus? Era isso que ele estava querendo nos ensinar, e nos ensina literalmente sobre essa questão. E quando ele faz isso, Deus lhe aparece e pergunta-lhe o que ele queria. E mediante essa pergunta, Deus vai dizer para ele que lhe daria o que ele quisesse. Veja bem, diante dessa afirmação de Deus, o jovem vai dizer que quer sabedoria e conhecimento. Veja que coisa interessante. Sabedoria e conhecimento. O que isso realmente quer dizer? Veja que ele, automaticamente, é um jovem. Mas ele está pedindo habilidade. Ele está pedindo experiência? Sim, talvez. Talvez ele tivesse experiência para isso? Não. Quem sabe? Então, veja bem. Habilidade e experiência não são apenas os sentidos primordiais de sabedoria. Eu posso colocar sabedoria dentro do conceito, como já disse, de maturidade, literalmente também. A maturidade te leva a ser sábio. Mas entenda isso aqui, quando eu olho para essa figura e vejo que ele é um jovem pedindo a Deus sabedoria e conhecimento, eu percebo que ele, depois que Deus diz que vai lhe dar, e ele recebe literalmente da parte de Deus, ele vai lidar com uma situação totalmente difícil de ser resolvida, que é o caso das duas mulheres, tá? da criança morta e da criança viva. Tá? E a disputa para ver quem ficava com a viva ou quem ficava com a morta. E aí ele toma a decisão de cortar a criança no meio, ou seja, a criança viva, né? Cortá-la no meio e dar uma parte para cada uma e resolverem o problema. A mãe de verdade diz, não faça isso. Já a outra, que supostamente se dizia a mãe, vai dizer, não corta, nem meu, nem dela. Bom, aí Salomão, ele decide entender que a mãe que diz não mata era a mãe verdadeira. E aí, é claro, o problema foi resolvido. Como é que eu chamo isso? Eu chamo isso de quê? De habilidade? Sim. Eu chamo isso de experiência? Não. Eu chamo isso de discernimento. A capacidade de entender o que estava realmente acontecendo. Então, dentro dessa realidade, a palavra sabedoria não alcunha apenas habilidade, não apenas experiência, mas também a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Pegou? Somente isso. Mas deixa eu voltar para cá, afinal de contas, lá nós estamos falando sobre guia, aqui nós estamos falando sobre transformação. Pegou? Então, continuando aqui a nossa pauta dentro da lição, vamos lá. O versículo texto que baseia o conteúdo desta lição, tá? Está pautado aqui na carta aos Hebreus, ou no livro aos Hebreus, para ser mais exato, capítulo 4, versículo 12, diz-nos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra muito boa, né? Muito forte essa palavra. Bom, a verdade prática do autor diz o seguinte: a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva.
anula os conselhos das trevas, coisa linda, né? E nos torna humilde diante de Deus, coisa extraordinária, e nos torna humildes diante de Deus. Maravilha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, saindo aí da verdade prática, a gente entra na leitura diária de segunda a sábado, dentro das referências bíblicas, como eu sempre digo, alocadas pelo autor, onde o mesmo extrai as seguintes descrições. A primeira delas é esta aqui. As Escrituras testemunham que a palavra de Deus, olha só, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja bem, essa descrição aqui serviria como verdade prática, né? Muito boa. Não que eu esteja desvalorizando a verdade prática dele, por favor. A verdade prática dele está boa, está ótima. Mas que isso aqui também serviria, serviria. Aliás, está baseado justamente no capítulo 4, versículo 12 do texto, né? Tá? Por isso que eu digo que poderia ser. Mas vamos lá, na terça nós temos aí Gálatas 5,17, descrição. A palavra de Deus alcança o âmago do nosso interior. Lindo demais isso aqui. Na quarta, ele usa a segunda epístola, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, e extrai a seguinte alusão. As nossas armas não são carnais, mas espirituais. Coisa linda, né? Na quinta, usa a mesma referência, citando o versículo 5. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os maus conselhos. Lindo demais isso aqui, né? Vamos lá. Na sexta, Tiago 4,6. Deus abomina os soberbos que confiam na sabedoria mundana. E para fechar, Mateus 18,4. No sábado, Cristo ensinou que a humildade é a condição para acessar o reino de Deus. Coisa linda demais isso aqui, né? Meu Deus do céu. Vamos lá? Bom, terminando aqui então a nossa leitura diária, a gente se depara com ela, né? A nossa leitura bíblica em classe. A mesma está pautada em duas referências. A primeira delas é Hebreus capítulo 4, versículos de número 11 a 13, 3 versículos. Depois, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6, também 3 versículos. Vamos lá. Na primeira leitura nós encontramos orientações, né? O versículo de número 11 diz-nos assim: procuramos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Isso aqui é uma alusão ao povo no deserto, tá? Povo esse que não deu crédito à palavra do Senhor e por isso não entrou na terra prometida. O versículo de número 12 é o versículo textual, então não há necessidade da gente ler de novo. Tá? E o versículo 13 diz: e não há criatura, há em outras traduções, coisa alguma encoberta diante dele, tá? Que ele não saiba. Ele continua dizendo: onde todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Em outras palavras, com quem teremos que tratar brevemente. Ok? Bom, na segunda leitura, ele vai colocar em evidência, dizendo que as nossas armas, tá? Armas espirituais essas, tá? Contra as milícias espirituais e carnais até, tá? Ou seja, mundanas até também, com toda a propriedade. E ele continua dizendo: não são carnais, tá? Olha só, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais, sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Ela destrói a altivez, os conselhos mundanos, tá? É muito boa essa leitura, tá? Eu vou parar aqui, porque senão eu vou querer interpretar, tá bom? Mas fiquem à vontade para continuar fazendo a mesma.
Só cuidado para não se prender, tá bom? Porque essa leitura é base do contexto da lição. Bom, saindo daí a gente se depara com o plano de aula do autor. Pois é, nessas 3 últimas aulas, tá, eu falei um pouco sobre o plano de aula, na verdade na aula passada e essa, falando um pouquinho sobre o plano de aula do autor, coisa que eu não fiz na primeira, tá? Até porque também não me interessei em fazer. Mas a gente não pode deixar o conteúdo da lição passar desapercebido. Aqui a gente faz aquela leitura, tá? Lê tudo que está ao nosso alcance, vê o que a gente pode extrair para fornecer uma bela e boa lição aos nossos alunos. Então, eu aqui entrei dentro do plano de aula dele, na introdução de novo, tá? E colocamos aqui, nos baseando nos argumentos dele, algumas descrições nossas. Bom, a lição de hoje visa tratar sobre o efeito transformador, pega isso aqui, que a mesma possui, coisa linda, né? Que a mesma possui. Efeito este, entenda isso, que ao entrar em contato com os seres humanos, ocasiona 2 tipos de reações. Como assim, pastor? 2 tipos de reações. A primeira delas, a aceitação. A segunda delas, rejeição. Rejeição, pastor? Veja bem. A lição de hoje visa, o verso a tratar sobre o efeito transformador que a mesma possui. E é por causa desse efeito transformador, tá, que existem essas 2 classes de pessoas, os que aceitam e os que rejeitam. Deixa eu falar um pouquinho sobre os que rejeitam, para você entender melhor. Por quê, pastor? Vamos lá. Bom, por causa dos efeitos transformadores, pega isso aqui, por causa dos efeitos transformadores que a mesma possui, como já disse, normalmente quem rejeita é porque já estão sob domínio ou influência de alguma força contrária às Santas Escrituras com toda a propriedade. É sempre assim, tá? Ou rejeita ou é ateu, né? Ou é cético, enfim, ou está preso a alguma religião. É isso, com toda a propriedade. Tá? Bom, e aí eu fecho aqui a introdução no plano dele, de forma bem sucinta, e eu venho falar um pouco aqui sobre os objetivos que ele coloca para a gente. Veja bem, no primeiro objetivo, que é destacar que a Bíblia é viva e eficaz, ele coloca a mesma é viva e eficaz, a gente vai falar sobre essas 2 expressões ainda com um pouco mais de força, tá? Na segunda, elucidar, ele coloca que a mesma anula os conselhos. Nós colocamos assim, anula os conselhos e modus vivendi, ou seja, o modelo de vida do mundo. Ela não só anula os conselhos do mundo, mas também o modelo do mundo em nossas vidas. Coisa linda demais. Ok? E detalhe, altera, muda, transforma literalmente. E eu volto a falar dos que rejeitam aqui mais uma vez. É por esta razão que muitos a rejeitam, sim. Ok? Porque gostam de suas vidas mundanas ou formas de religiosidades que se encaixam em seus padrões de vidas. Ah, pastor, não, é sim. Tem grupos que não se encaixam em religiões nenhuma, mas conseguem, assim, religiões que falam tipo o catolicismo romano, os evangélicos, ou até mesmo o islamismo, não se encaixam, mas conseguem se encaixar em religiões totalmente de cunhos espirituais dados para o espiritismo, tá? Porque segundo eles, tá, é uma religião que não faz acepção de ninguém, ok? Querendo dizer que os evangélicos fazem acepção. Na verdade, nós não fazemos acepção, tá? Nós fazemos a distinção entre o pecado e o pecador. Isso nós fazemos, tá? Ou seja, nós não fazemos aqui entre o pecador, tá? Negativo. É entre o pecado e o pecador. O pecado a gente abomina, não tem jeito.
Não dá para a gente trazer para cá e manter a pessoa no seu estado de pecador, fazendo o que não é agradável aos olhos do Senhor, tá? Se prostituindo, levando uma vida de sodomia e querer seguir o cristianismo. Não vai, mas não vai nunca, porque a Bíblia diz que ficarão de fora os prostitutos, ficarão de fora os sodomitas, ficarão de fora os devassos, enfim, você sabe disso, tá? Então, o cristianismo protestante, evangélico, não faz acepção. Fazemos do pecado, não do pecador. Tá bom? Que fique claro isso aqui. Bom, continuando aqui. Expor que a Bíblia nos ensina o caminho da humildade, é o que ele coloca aqui pra gente. E nós tomamos a liberdade de acrescentar ali, dizendo, tá? Nos ensina o caminho da humildade, dos padrões éticos de santidade e vida com Deus. Pegou? É isso que a Bíblia nos ensina. Tá? E é isso que aqueles que querem viver macumunados com o pecado não conseguem aceitar. E aí diz que nós somos, fazemos acepção, discriminamos. É isso, gente. Pelo amor de Deus. Religião que mais abraça, que mais transforma vidas. E é transformar mesmo, de verdade. Tá? É fazer com que a pessoa largue a sua vida mundana, miserável, e se transforme em uma nova criatura, tá? Respeitada dentro da sociedade. Leva a mão não. Me mostra aí qual é a outra religião que transforma mais que o cristianismo. Nenhuma. Até porque, tá? Que religião é essa que diz que você pode vir do jeito que está e ficar do jeito que está? E não te oferecer nenhuma transformação de vida? Então, para mim, é apenas mais um conceito filosófico de vida. Tá? Se eu quisesse uma filosofia, eu não me tornava cristão. Eu não aceitaria Jesus como meu Salvador, nem caminharia pautado sobre os conceitos das Escrituras. Se eu quisesse apenas um conceito de filosofia. Tá bom? Então, a Bíblia nos ensina o caminho da humildade, dos padrões éticos de santidade e vida cristã. É isso, com toda evidência. Sim, a Bíblia, senhoras e senhores, transforma em pessoas humildes todo aquele que nela crê com toda a propriedade. Ok? A Bíblia transforma em pessoas humildes os crentes, os que acreditam no poder da palavra de Deus. Se você acredita e você quer ser transformado, então deixa a Bíblia transformar a sua vida. Ok? Detalhe, quando eu falo de humildade aqui, eu não falo de pobreza, porque todo mundo tem essa tendência, né, de pegar isso aqui e levar para o lado da pobreza. A igreja que veio ensinou que a pobreza é mais importante. Não estou falando disso, a Bíblia não está falando disso. Porque o menino que estava lá enrolado em panos foi lá falar com Jesus, no lençol, foi lá falar com Jesus e disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: vende tudo que tem, reparte com os pobres e me segue. Jesus está mandando ele ser pobre. Olha só. Por que Jesus falou isso para o rapaz? Porque o coração do rapaz estava nas riquezas, estava nos bens. Tá? O que eu posso fazer? Será que queria comprar o favor? Queria comprar a graça? Então Jesus dá logo uma cipuada, essa é a verdade. Aí o nego pega isso aqui e começa a interpretar. Olha só, humildade aqui não tem nada a ver com pobreza. Existem pobres que são miseráveis, tá? Porque dentro de si a falta de espiritualidade torna a pessoa miserável, orgulhosa. Ao mesmo tempo que existem ricos, tá? Podres de ricos, que são poços de humildade. Coisa linda. Nem parece que são ricos, porque a humildade toma conta da vida deles. Ok? Então, querido, isso aqui não tem nada a ver com essa área de pobreza, literalmente, aqui não. Então, deixa eu terminar isso aqui, porque a gente já fica logo um pouquinho, né, meio agitado. Então, vamos lá. Bom, em pessoas humildes, não falo de pobreza, mas de simplicidade, capacidade de amar, sem esperar receber nada em troca. É isso, lindo demais. O cristianismo nos ensina isso. Pegou? Pois bem, o plano do autor continua. Eu paro por aqui, como sempre, tá bom? E aqui a gente chega na introdução da lição, literalmente. Vem comigo? Vamos embora? Vamos nessa. Bom, aqui o autor coloca em evidência a origem da Bíblia, dizendo que a origem da mesma é divina. Já vemos isso desde a primeira lição, tá? Com toda a propriedade. E diga-se de passagem, estou lecionando sobre Bíblia na escola dominical e no seminário, então já viu, né?
Então isso aqui está mais do que inserido na cabeça da gente. Mas vamos lá. Bom, ela é de origem divina, o autor da mesma é o único Deus, com toda a propriedade, isso aqui a gente já viu, tá bom? Mas o que me chama a atenção aqui é que ele vai dizer que por isso a sua mensagem, lindo demais, transforma o nosso entendimento e nos faz compreender. Coisa linda, né? Compreender o quê? Que a palavra é boa, que a palavra é agradável, que a palavra é perfeita, por estar centrada dentro da vontade de Deus. Isso aqui é extraordinário, lindo demais isso aqui, tá? Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Bom, veremos, diz ele aqui, que a Bíblia é viva e eficaz. Na verdade, a gente já está vendo, né? Que ela é viva e eficaz, que ela transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, descrita no versículo de 2 gumes, ou seja, afiada ao extremo, coisa linda. E ele continua dizendo, anula os conselhos do mundo, tá? E nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Bom, essa é a introdução dele. Tá linda demais. Muito boa. Vamos para o primeiro tópico da lição. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Primeiro tópico. Bom, dentro dos subtópicos apresentados aqui, o primeiro deles, tá? Aparece a descrição. A palavra de Deus é viva e eficaz. Bom, antes de eu fazer comentários aqui da pauta do autor, literalmente eu tomei a liberdade de separar aqui essas duas palavras. Quais, pastor? Viva e eficaz. Ok? Por quê? A descrição de viva, entenda isso. A descrição de viva a torna evidente, tá? Quando eu leio que a palavra de Deus é viva e eficaz, eu entendo que a expressão viva torna a mesma evidente e caracteriza sua força com toda a propriedade. Força essa transformadora na vida de quem a ama, a obedece e a pratica com toda a propriedade. Coisa linda, né? Pelo amor de Deus. Então, viva, senhoras e senhores, caracteriza sua força literalmente, como já disse. Ok? E a palavra eficaz? Bom, a palavra eficaz é aquilo que é eficiente. Quando eu olho para essa palavra, aquilo que é eficiente, eu entendo que a Bíblia é eficiente no que faz. Dentre essas ações, o papel de transformar vidas, ok? Dentre as ações, dentro da eficiência que a Bíblia possui por si próprio, tá? A capacidade de transformar vidas é uma delas. Falou? Pois bem, continuando aqui, temos mais algumas coisas ainda de chegarmos para falar sobre o que o autor literalmente coloca para a gente. Bom, mas quando eu chamei, ou quando eu coloquei aqui a palavra eficaz, tá, com o significado de eficiência, tá, buscando no dicionário Aurélio, eu entendi que a palavra eficiência é um termo comum. Tá? Que é isso, pastor? É um termo comum, é um termo simples. Tá? A Bíblia é um livro simples. O problema é que muitos, por não entenderem o seu conteúdo, acabam achando ser difícil, mas a Bíblia é um livro simples. Tá? Uma das pautas da sua essência é justamente a simplicidade de nos fazer entender a vontade soberana de Deus. Isso é simplicidade. Ok? Então, eficiência é um termo comum. Já a palavra eficaz denota esperteza. Por quê, pastor? É a ação de agir sem precisar ser mandado, porque sabe exatamente o que tem que fazer. Eficácia é justamente isso. Deu para entender?
denota a capacidade de fazer sem precisar ser mandado. Isso nós chamamos de prestatividade ou de proatividade. Uma pessoa proativa, ela não espera ser mandado, porque ela já sabe o que tem que fazer. Então ela já chega fazendo, torna-se prestativa. Ou seja, ao mesmo tempo que a palavra de Deus é eficaz, tá, e trabalha com proatividade, com prestatividade, todo aquele que é alcançado pela mesma, todo aquele que é transformado pela mesma, torna-se uma pessoa proativa, prestativa, eficaz e eficiente para que o Senhor possa usar com toda a propriedade. Pegou? Então que Deus te abençoe. Mas antes de eu terminar aqui, eu ainda tenho mais algumas coisas dentro dessa pauta aqui, que é bom, se você quiser usar, use por favor. Como assim? Veja bem, a mesma também está associada à capacidade de produzir muito. Estou falando ainda de eficácia. Busquei esta palavra dentro da pequena enciclopédia O.S. Boyer. Lá dentro a palavra eficaz está alcunhada justamente a essa descrição. A capacidade de produzir muito. Olha que coisa, como isso enriquece a palavra eficaz. Ok? Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Mas veja bem, deixa eu retornar para cá. A eficiência da palavra trabalha literalmente, pega isso aqui. A eficiência da palavra trabalha literalmente nesse contexto de viva, pega isso aqui, tá? A eficiência da palavra trabalha literalmente nesse contexto de viva e eficaz com duas realidades. Pastor, o que foi? Você falou sobre viva e eficaz, você separou, agora você coloca duas realidades novas, sim, coloca. Vamos lá. A primeira delas, isso para a gente entender a eficácia e eficiência da palavra, tá? Ela julga. A segunda, ela avalia. Olha só, isso aqui é importante a gente observar. Por quê? Essas duas realidades que eu coloco aqui apenas para elucidar mais ainda e tornar mais evidente essa pauta do autor, para que você entenda melhor também, tá? Essas duas realidades me forçam a usar a expressiva grega kritokos, ok? Cujo significado literalmente de kritokos é julgar e avaliar. Por quê? Porque quando a palavra, pega isso aqui, quando a palavra entra em contato com o pecador, a palavra, julga seu estado e julga seu pecado. Ok? Deu para entender isso aqui? Isso é muito importante. Tá? Havendo aceitação do pecador após ser julgado pela palavra, havendo aceitação, ela o inocenta. Ela o inocenta. Ok? E é claro, havendo rejeição aos seus ensinamentos, ela com toda a propriedade deixa o elemento para a condenação, é uma escolha dele, ok? Então a palavra julga, a palavra avalia com toda a propriedade, ok? Pois bem, isso aqui é apenas para a gente entender que nós somos julgados pela palavra, avaliados pela palavra, e à medida que nós, ao aceitar a transformação da mesma, a mesma agora que já julgou o pecado em nossas vidas, passa a nos avaliar diariamente, ok? Ah, pastor, isso não faz sentido não. Jesus disse, tá? Na verdade, melhor dizendo, Paulo rediz dizendo, tá? E aí é o Espírito Santo que está colocando ele para escrever, que nós somos levados, conduzidos como ovelha muda ao matadouro todos os dias. Todos os dias o nosso adversário pede a nossa cabeça. Então eu começo a entender aqui, tá, que todos os dias eu passo por uma avaliação. Todos os dias a palavra me avalia, todos os dias a palavra precisa me avaliar. Eu preciso ser avaliado pela palavra. A palavra, ela faz inspeção diária na minha vida, porque se não fizer, está errado. Mesmo com a palavra fazendo inspeção diária em nossas vidas, nós somos propensos ao pecado, temos problemas com o pecado. Imagina se ela não faz
avaliações diárias em nossas vidas. Então, aqueles que são avaliados diariamente pela palavra, sintam-se honrados, porque é Deus te inspecionando todos os dias para saber como é que você está, como eu estou, como nós estamos. Tá? Será que não precisamos ser melhorados em algumas coisas? Na verdade, sempre haverá condições e oportunidades, tá, da parte de Deus para que nós venhamos melhorar. Então aproveita, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu continuar aqui para a gente finalmente fechar a pauta, e agora eu posso me utilizar mais precisamente do conceito que ele me apresenta. Como assim, pastor? Vamos lá. Bom, aqui na pauta dele eu coloquei assim, exemplo, porque ele deixa um exemplo, tá? E é claro, ao mesmo tempo que ele deixa esse exemplo, citando Israel no deserto, que não deu crédito à palavra do Senhor e por isso não entrou na terra da promessa, ou seja, Canaã, ou seja, foram avaliados e foram julgados ali no deserto por não darem crédito à palavra do Senhor. E aí ele coloca uma orientação agora, é um conselho. Qual é o conselho? Para que, observando o exemplo deles, nós não venhamos cometer os mesmos erros, tá bom? Como assim? Ou seja, erros que, de uma certa forma, nós habitamos num mundo complexo, num mundo complicado, num mundo que vai, com certeza, querer ver a nossa queda. E, devido a isso, devemos observar a palavra, dar crédito à palavra, para não cairmos no mesmo erro que os israelitas caíram no deserto. Como assim, pastor? Mas eles viviam num tempo totalmente diferente do nosso. É mais lá. Eles saíram de um Egito contaminado pela idolatria, trouxeram a idolatria dentro do coração, caminharam com a idolatria no deserto. Pois é, no momento em que Moisés se ausenta, eles estão lá embaixo adorando bezerro de ouro. Significa que não haviam se livrado do ranço que trouxeram do Egito. Ou seja, o deserto foi para purgá-los, limpá-los das impurezas, mas morreram todos no deserto. Somente a geração nova que nasce é que vai entrar na terra da promessa, sob o comando de 2 homens únicos que saíram do Egito e conseguiram entrar com aqueles que nasceram no deserto. Quem? Josué e Caleb. Fora esses 2, todos os que saíram do Egito morreram, pereceram no deserto. Ou seja, foi difícil, né? Para o Egito sair da vida deles. A nova geração, que não tinha nada a ver com o Egito, já conseguiram praticamente se desvencilhar do velho paganismo que imperava na vida do povo e entraram na terra da promessa. Ok? Pois bem, isso aqui é impressionante. Tá bom? Que nós não venhamos cair no mesmo erro, cometer as mesmas infelicidades que eles cometeram. Essa é a realidade. Bom, afinal, caminhando aqui para a pauta final, essa está grande demais, pelo amor de Deus. A palavra de Deus é viva e caracteriza com toda a propriedade que o Deus da palavra é vivo. Tá? Bom, os pontos altos dessa pauta, e aí a gente fecha ela finalmente, muito rica, muito boa, com 2 apresentações, a que eu fiz em cima e agora a do autor para a gente fechar. Tá somando aqui um conteúdo fortíssimo para você utilizar. Vamos lá, os pontos altos desta aula. Primeiro, a palavra é viva, a palavra de Deus é viva. Segundo, o Deus da palavra é vivo com toda a propriedade. Terceiro, a sua palavra é eterna, dura para sempre, coisa linda. Quando proferida por ele, número 4, não volta sem antes cumprir o que lhe apraz. Extraordinário. E número 5, regra básica. Obedecê-la significa viver. Pegou? Que Deus te abençoe. Se quiser extrair mais coisa, fique à vontade. Vamos para o subtópico de número 2. A palavra de Deus é espada penetrante. Coisa linda, né? Bom, o uso figurado da expressão faz jus à sua eficácia. Opa, como assim o uso figurado? A palavra de Deus é espada penetrante. Espada penetrante, uso figurado. Não é que a Bíblia seja uma espada literal, de fato, tá? É o uso figurado. O termo espada
que é o uso figurado utilizado aqui, tanto dentro da palavra e trazida à tona pelo autor, tá? Representa com toda a propriedade a sua eficácia, a sua eficiência no que ela foi designada para fazer ou para executar. Pegou? Isso é lindo demais. Vamos lá. Mas aí tomamos a liberdade de falar um pouco mais sobre essa expressão afiada. Espada aguda significa literalmente afiada. Espada com duas lâminas significa que ela corta para ambos os lados, ok? Corta para penetrar e corta para sair. Isso é impressionante, isso aqui, tá? Provavelmente o apóstolo, ao escrever isso aqui, ele está fazendo uso do que lhe era propício e ele conhecia com toda a evidência o material e a forma da utilização da espada de guerra, literalmente. Então, ele faz essa comparação, porque o poder da espada era extraordinário. E ele usa isso aqui para mostrar para a gente que a mesma é comparada a uma espada, ok? Que corta quando penetra, e quando penetra faz divisão entre as partes sensíveis do corpo com toda propriedade. Coisa linda demais. Mas uma coisa impressionante é que a questão do corte ou da penetração da espada, tá? Tudo vai depender da habilidade de quem a usa. Logo, a Bíblia também exige habilidade de quem lida com ela. Por quê, pastor? Porque nesse contexto aqui, é claro que literalmente ninguém vai pegar uma espada e se cortar com ela. Claro que não. Mas no caso da Bíblia, a Bíblia é diferente. Por quê? Porque ela já começa cortando a gente, para depois cortar a quem ela está sendo direcionada. Isso é extraordinário. Ela já começa julgando a gente. Ela já começa avaliando a gente primeiro. Pegou? Avalia primeiro aqui. Tá? Julga primeiro aqui, para depois partir para lá. Porque eu não posso estar aqui totalmente equivocado, totalmente errado, totalmente fora do quadro, totalmente fora do prumo, e chegar e querer colocar o povo no prumo, e chegar e querer colocar o povo debaixo de ordem se eu não estou vivendo essa ordem. Pelo amor de Deus, né? É dizer para o povo, ó, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, tá? Você está errado, e está todo enquadrado. É melhor ficar quieto, não fala nada não. Porque à medida que você fala, você está sendo também avaliado. À medida que você profere a palavra, você também está sendo julgado. Então cuidado, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito sério, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa eu sair daqui. Pelo amor de Deus, Jesus. Vamos lá. E a questão de afiada, pastor? De novo? Tá bom, vamos lá. Bom, significa que nada, senhoras e senhores, existe a sua eficácia. Pegou? Quando está sendo usada, seja para cortar ou para penetrar, o autor diz, e concordo com ele, em gêneros, números e graus, tá? Nenhuma resistência humana pode impedir sua ação. Pegou? Maravilha. Bom, o texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Olha só. Olha o que esse texto descreve sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, comparada a uma espada penetrante, ela corta, ela é mais afiada, ela é mais habilidosa do que espada de dois gumes. Coisa linda demais. Tá bom, queridos? Então, fiquem à vontade. Tem uma pauta muito boa. Ele coloca ainda mais aqui. Assim a palavra penetra até a divisão da alma e do espíritos e das juntas e medulas. Significa que atinge o âmago do nosso interior, diz ele com toda a propriedade. E é claro, examina os segredos obscuros, revela o nosso verdadeiro caráter.
tá? Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne, que é uma realidade assustadora. Esse é o poder da palavra. Agora você consegue entender por que a palavra nos julga e nos avalia? Por causa disso. Ela nos julga e nos avalia todos os dias, porque a palavra do Senhor faz essa divisão nas partes sensíveis do corpo. Coisa linda demais. Olha só, juntas e medulas. Tá? A estrutura óssea é composta por juntas, nervos, que fazem a ligação dos ossos para que não fique batendo osso com osso. Essas partes são sensíveis, tá? Ao extremo. A Bíblia atinge as partes sensíveis. E quando penetra no osso, vai por dentro da medula espinhal. Que coisa é essa, gente? Pelo amor de Deus, a palavra é assustadora. Ok? Quando atinge a alma, atinge as nossas emoções. Quando atinge o nosso espírito, atinge a nossa razão. A nossa vida espiritual é modificada. Pelo amor de Deus. Deixa eu ir aqui para o subtópico de número 3. Fique à vontade. Vamos lá. 3. A palavra de Deus é apta para discernir. Vamos lá. Eu falei aqui no início, né, sobre essa questão de discernir. É claro que a palavra sabedoria não é somente discernimento, ok? É uma forma de discernir. Vimos com toda a habilidade, inclusive é pauta da lição anterior, eu tomei a liberdade de trazer aqui um pouco da lição, mas já visto que não fiz nenhuma gravação sobre essa lição, e eu acredito que não vou fazer, mas eu trouxe a questão da sabedoria, onde o autor trabalha com a mesma, colocando-a em condições de habilidade e de experiência. Citei o exemplo de Salomão porque faltava-lhe experiência. Todavia, o ato feito por ele acabou gerando nele o que ele pediu, o que? Sabedoria e conhecimento para lidar com o povo. Claro que com toda a propriedade, a sabedoria foi se tornando, tá, uma experiência vital em sua vida. Tanto é que quando vai redigir o livro de Eclesiastes, tá, nós vemos ali muito mais que sabedoria em evidência, nós vemos ali maturidade também sendo colocada diante do homem de Deus que foi Salomão. Pois bem, continuando aqui. Bom, ela é apta para discernir. Discernir o quê? Os pensamentos, as intenções do coração. Olha o poder sobrenatural da Bíblia, gente. Por isso que ela é, com toda a propriedade, um livro que transforma pessoas. Deu para entender? Porque a sua capacidade de penetração atinge os pensamentos, atinge as intenções. Vamos lá? Deixa eu usar Paulo mais uma vez, né? Deixa eu usar. Quando Jesus ele transforma o intelecto, ele transforma o pensamento de Paulo. Quais eram as intenções de Paulo? Prender crente, arrastar crente, trazer os humilhados, espancá-los se necessário fosse, tentar convencê-los a mudar de religião, voltar para a lei novamente, enfim. Só que Paulo se decepcionava, porque os crentes aceitavam até ser presos, espancados, até mortos, mas não negavam a veracidade do que criam, que era Jesus Cristo. Isso talvez deixasse ele um pouco até mais nervoso, tá? Mas enfim, Jesus ele vai atingir os pensamentos de Paulo, ele vai atingir as intenções do coração de Paulo. Isso é lindo demais, gente. Porque pensamentos, Jesus muda o intelecto. Intenções, Jesus muda a vontade. É lindo. Vamos melhorar. A palavra muda o pensamento. A palavra muda a vontade. Quem é a palavra? É Cristo. Pegou? Não dá para ficar sem falar de Jesus. Não tem como. Meu Deus do céu. Ó, nada está, ele diz, nada está imune ao discernimento da palavra. Nada está imune, nada está oculto, tá? Diante da palavra, nada está oculto diante da palavra. Por quê, pastor? Porque, primeiro, a palavra,
ela vem de Deus, ela tem origem divina, o autor da palavra é Deus. Logo que eu entendo que nada está oculto diante da palavra, é o mesmo que dizer nada está oculto diante de Deus, porque Ele sabe tudo. Isso arrebenta com todo mundo, né? Arrebenta com a gente, pelo amor de Deus. Isso é, o bom da palavra é isso, porque a gente olha e percebe que Deus, Ele sabe tudo, e aí a gente toma vergonha na cara, e a gente quer se consertar, porque a gente não quer ficar mal com Ele, né? Claro, quem quer ficar mal com Deus? Quem é maluco? Mas vamos lá, deixa eu continuar. Nada está imune ao discernimento da palavra. Ele diz aqui que até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Isso aqui é muito bom, né? Isso aqui é forte. Meu Deus. Esse tópico aqui está arrebentando com todo mundo mesmo. Está quebrando para tudo quanto é lado, meu irmão. Olha só. Pensamentos mais íntimos e as motivações mais espúrias são desvendadas. Esse tópico aqui está arrebentando mesmo, hein? Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar, ou de quem haveremos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecimento do tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Deu para entender agora por que a palavra trabalha com essas duas realidades, né? Que é julgar e avaliar? É isso. Tá? Ela transforma, mas ela transforma quem aceita. Tá? Ela condiciona, mas ela condiciona quem aceita. Ela faz crescer, faz prosperar, faz ser vitorioso quem aceita o seu favor. Ok? Veja bem, é favor. É favor. Favor significa, tá, proveniente de graça, aquilo que você não merece, mas mediante o julgamento prévio e a aceitação, claro, tá, de quem aceita o julgamento da palavra, ela redime, ela condiciona. Tá? Isso aqui é muito importante. Discernir os pensamentos, corações, vontades, é assustador esse tópico aqui. Tá? Mas deixa eu usar. Vamos lá, vamos para o tópico de número 2. Vamos lá. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Subtópico de número 1. As armas da nossa milícia. Bom, a gente está deixando aqui a primeira apresentação de Hebreus capítulo 4, versículos 11 a 13, e agora a gente está entrando, tá, em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 6, para falar sobre as armas da nossa milícia. Veja bem, nós estamos falando sobre o poder transformador da Bíblia, tá? Dentro do conceito que pauta-se dentro da teologia, bibliologia, tá? Uma das mais importantes matérias que se estuda é conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia requer, da minha parte, total adesão, total entrega, total compreensão aos escritos sagrados. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Vamos lá. Como eu disse para vocês, estamos no tópico de número 2. As armas da nossa milícia. Bom, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, parte A, tá? As armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa luta não são carnais, ok? São espirituais com toda evidência.
Pegou? Então, fique à vontade para uso fazer, tá, deste comentário. O autor coloca mais aqui, portanto, não usamos os métodos humanos. Tá? Os métodos humanos de lutas são fracos diante dessa realidade que a Bíblia nos apresenta, ok? Não dá para combater no mundo espiritual utilizando-se de métodos humanos, subterfúgios, conchavos, como ele diz aqui, ameaças, calúnias ou difamações. Não, não, não. Esse tipo de atitude, por incrível que pareça, permeia o ser humano em todas as classes sociais, ok? Conchavos, tá? Ameaças. Aí é triste, é estarrecedor, é assustador, tá? Quando eu, um líder espiritual, me utilizo disso para me beneficiar ou para beneficiar quem eu quero. Isso não é legal, isso não é bom. Tá? Se nossos líderes, eu mesmo, né, me coloco no meio disso, soubéssemos o perigo e a fatalidade que isso é para o meio, tá, do povo, a gente não faria. Mas infelizmente, tá, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, tá? Não estou apontando para você, eu estou até me colocando no meio, tá? Para que você entenda que não é um julgamento prévio, não tenho essa autoridade de julgar ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo, cada um vai ser julgado, tá, segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, segundo os seus comportamentos, segundo os males que causam as ovelhas e ao rebanho do Senhor, por conta de suas pretensões mesquinhas, tá, miseráveis até, que não se preocupa se está fazendo bem a um, se está fazendo mal ao outro. Pelo amor de Deus, tá? Isso chega a doer dentro da gente. Tá? Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Sei lá, é por isso que a gente, tá? Por isso que não gosta do José Francisco, né? Não tem papo na língua para ficar passando a mão em cima de ninguém, não. Se eu errar, ninguém vai passar a mão em cima do meu. Por que eu tenho que ficar passando a mão em cima do erro dos outros? Fora, aceitando conchavo, aceitando ideiazinha, aceitando... Não tem que aceitar nada. Não tem que aceitar nada. Isso é o que eu penso. Tá bom? Bom, fique à vontade, essa parte aqui já deu, né? Vamos lá. Subtópico de número 2, a destruição das fortalezas. Vamos lá. Bom, a Bíblia diz, o autor na sua pauta, que o mundo jaz no maligno. Não é verdade, né? Está lá escrito lá em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo, ele é subsidiado pela maldade do maligno. Isso é uma realidade assustadora, né? O mundo tem tanto poder, aliás, o diabo tem tanto poder sobre esse mundo, que a cada dia parece que crescem mais satanistas, né? Pelo amor de Deus, nascem como flores. E crentes são arrolados cada vez mais. E, enfim, é uma coisa de doido isso. O mundo jaz no maligno, gente. Pelo amor de Deus. Bom, ele diz mais ainda que o líder das forças do mal é o diabo. Tá? De acordo com o espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. De acordo com o espírito do erro, o mundo trabalha contra o reino de Deus. Tá? É isso que ele está querendo dizer com toda a evidência. Portanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, desrespeita a vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros valores. Olha só, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, gente? Uma disseminação assustadora, tá, que se lança contra os preceitos e conceitos que são cristãos, familiares, tá, devidamente respeitados. Tá? Querem bagunçar as coisas, querem disseminar as coisas e tentar calar a boca do cristianismo. Por quê? Porque na cabeça deles, quem se opõe a tudo que eles gostam são os cristãos. Tá? Na verdade, não é somente o cristianismo. Tá? Não, é o próprio Deus que está tentando ensinar para eles o que é vida, mas eles querem viver de acordo com as suas vontades levianas, mesquinhas, deploráveis, miseráveis, tá? Se achando bons e dizendo que estão certos, pelo amor de Deus, trocando o uso natural das coisas, violentando a natureza, tá? Transformando a natureza em uma aberração. Pelo amor de Deus, que isso? Isso é verdade.
Tá? Por isso, senhoras e senhores, é que a Bíblia é a nossa arma espiritual poderosa para lidar contra essas fortalezas, contra essas adversidades mundanas, levantadas pelo diabo, levantadas pelo adversário, tá? Para se opor à verdade, para se opor ao cristianismo. Mas entenda uma coisa, que a gente vê com toda a propriedade, que podem se levantar de todos os lados, porque o poder da palavra anula o conselho anula o conselho do mundo, anula o conceito deles. Por quê, pastor? Porque a palavra é poder, porque a palavra pode, a palavra faz, ok? E é por isso que eles não gostam. Vamos lá, número 3, a destruição dos falsos argumentos. Bom, aqui é simples, né? Vocês podem até utilizar aqui a aplicação do autor, mas aqui é muito simples, tá? A gente vê com toda a evidência dentro da Bíblia que as Escrituras, ela é o poder de Deus, literalmente. Ele coloca aqui, tá? E como palavra de Deus, já vimos e até já afirmamos que ela destrói os conselhos do mundo, ok? E ela implanta a vontade de Deus com toda propriedade. Pegou? Eu estou falando sobre a Bíblia Transforma. Eu estou falando sobre bibliologia, ok? Então, não adianta querer lançar contra a palavra do Senhor, tá? Ideologias anticristãs, porque a palavra do Senhor, ela afasta a mentira e se baseia na verdade. Então, axiologias anticristãs, ideologias anticristãs, comportamentos anticristãos não se criam diante da veracidade da Bíblia, porque ela destrói os argumentos, tá? Que passam literalmente como heresias, tá? Como ensinamentos totalmente fora do conceito Bíblia, ok? O autor coloca aqui até a palavra sofisma, né? Isso é importante a gente dar uma observada. O que seria a palavra sofisma, pastor? Vamos lá. Argumento lógico, mas com o objetivo de produzir uma verdade ilusória. Sofisma é justamente isso, ok? Qual é a intenção dos sofismas humanos? Mostrar uma verdade que não é literalmente uma verdade, que busca distorcer a verdade centrada da palavra. Pegou? Tá bom, fique à vontade. Vamos lá, vamos para o quarto e último subtópico do número 2. Tá? A destruição de toda altivez. Vamos lá. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá? Olha só, no de cima a gente viu que a mesma destrói os conselhos mundanos. Tá? Os sofismas apresentados para tentar distorcer a verdade da palavra de Deus, tá? Não poderão serem anulados. Aqui a gente vê que a palavra do Senhor derruba toda altivez. Então não adianta vir diante do Senhor com altivez, com soberba, com arrogância, porque a palavra do Senhor derruba toda altivez, ok? Toda altivez cai, toda soberba cai, toda arrogância cai diante do conhecimento da palavra. Não tem jeito, a palavra é poderosa, ok? A palavra que ele coloca aqui em evidência para falar um pouco sobre essa questão de rebeldia e orgulho é jactância, ok? O que significa jactância, pastor? Atitude de quem se apresenta arrogante, vaidoso, orgulhoso, tá? Então, não adianta querer se apresentar diante do Senhor com essas qualidades, ok, queridos? Vamos lá. Muito bem, ele coloca aqui, a altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Pegou? Pois bem, aquilo está
Desculpa, aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos cristãos. Maravilha demais isso aqui. Tá bom? Fique à vontade para uso fazer do comentário. Vamos lá para o tópico de número 3. Isso aqui já está quase 2 horas já. Vamos lá. A Bíblia nos torna humildes. Primeira evidência, tá? Deus aborrece a soberba. Tá bom? Bom, a pauta principal aqui é Deus resiste aos soberbos. Tá bom? Isso aqui é muito importante a gente observar. Sujeitai-vos a Deus, tá? E ainda, humilhai-vos perante o Senhor, porque Deus não tolera soberba. Pegou? Fique à vontade, tem muito mais apresentações. Número 2, Cristo é nosso exemplo de humildade. Claro, né? Com toda a propriedade. É só olhar para Jesus, tá? O exemplo clássico de humildade. Eu disse que humildade aqui não tem nada a ver com pobreza, tá bom? A gente já falou sobre isso. Não tem nada a ver com pobreza, tá bom? Não é nada a ver, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo clássico, tá? Haja visto que humildade é o padrão de vida, de conduta do cristão, literalmente. Tá bom? Aprendemos com Jesus o modelo da humildade. Número 3, a humildade é uma virtude cristã. Claro que é, né? Tem que ser. Tá bom? Bom, não preciso nem tratar aqui sobre argumentos, porque com toda a propriedade, nós já vimos aqui que realmente a humildade ela é muito importante na vida do cristão. Tá bom? E aí a gente chega na nossa conclusão, e é claro, a gente vai ver que o Altíssimo não tolera a soberba humana em hipótese alguma. Tá? E é claro, rejeitar a revelação divina se constitui um perigo assustador. Foi colocado aqui o exemplo de Israel, pecando e sendo condenado a morrer no deserto porque não deram crédito e o devido valor à palavra do Senhor. Então, ficou também um exemplo para a gente não cometer o mesmo erro. Ok? Então, que Deus te abençoe. Use, está bem simples, a palavra está boa, tá? Que Deus abençoe e até a próxima, tá bom? Pastor José Francisco, aquele abraço, beijo no coração de